Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao blog e ao canal da Cavalcante Treinamentos. E na aula de hoje iremos continuar com o assunto NAT, só que um NAT um pouquinho diferente. Hoje vamos estar conversando sobre o assunto NAT estático, ou seja, o NAT de 1 para 1. Geralmente você utiliza o NAT estático quando você quer publicar serviços na internet. Até o momento ainda não falei de DMZ, Zona Desmilitarizada, que seria o local talvez mais apropriado para você publicar seus serviços da sua empresa na internet. Então eu vou fazer essa aula publicando um serviço que está na rede interna, mas tenha em mente que talvez não seja o local que provavelmente você vai precisar mover essa máquina para DMZ no futuro. Quando eu começar as aulas sobre DMZ, você vai entender um pouco melhor a necessidade de mover essa máquina para esse novo segmento de rede. Bom, então o nosso diagrama é esse aqui. E o que a gente quer fazer? A gente quer que esse servidor... Só um instantinho. A gente quer que esse servidor aqui, esse carinha aqui, ele seja visualizado, ele esteja publicado na internet, de forma que essa máquina aqui, consiga acessar esse servidor aqui através do IP 192.168.0.202. Então, o NAT estático é isso. Eu vou associar um IP público, tá? Aqui no exemplo é o endereço IP privado, porque a gente está em ambiente de laboratório, mas na vida prática aí você vai ter aqui um IP público. Eu vou associar um IP público para encaminhar para o endereço privado. Eu não vou fazer referência a portas. E aqui eu vou usar um endereço diferente do endereço do NAT geral. O NAT geral é esse, o 192.168.0.5, que inclusive esse endereço IP está ligado, né, tem um bind para a interface do PFSense, para a interface WAN do PFSense. Esse é um endereço como se fosse um endereço virtual. Então, o 192.168.0.202 vai encaminhar para o 192.168.1.200. Isso é bem interessante. Então, vamos lá. Mãos à obra. Primeira coisa, assim como todas as aulas, preciso do PFSense instalado e do Windows instalado também. O PFSense e o Windows vão fazer o papel desse cara aqui, desse firewall, e o Windows vai fazer o papel desse servidor. E o teste eu vou fazer com o meu próprio Windows 7 aqui, vou fazer o teste dessa máquina aqui. É bem simples, tá? Essa configuração. Então vamos lá. Bom, eu vou repetir rapidamente para não ficar dúvidas. Esse PFSense tem duas placas de rede, uma no modo bridge e outra no modo rede interna, com o nome LAN matriz. E o Windows tem uma placa no modo de rede no modo rede interna, com o nome LAN matriz também, uma única placa. Ligamos os dois, o PFSense já está aqui, com IP 192.168.0.5 na interface WAN, e na LAN 192.168.1.1. O nosso Windows tem o IP 192.168.1.200, que foi eu que coloquei na mão. Esse é o nosso Windows 7, que vai fazer o papel de servidor. Eu vim aqui, normalmente, e configurei o endereço estático, conforme a gente fez já em várias outras aulas. Cliquei aqui em propriedades, vim no endereçamento IP versão 4, como aqui, botei o 92.168.1.200 e o 92.168.1.1 como gateway, que é o endereço do PFSense, e o DNS também é o endereço do PFSense. Só isso. Bom, aqui nessa máquina eu instalei o servidor IS da Microsoft, como a gente fez na aula passada. Só em adicionar, remover programas e instalar o IS. Você instalando o IS, quando você digitar aqui, ó, localhost, vai aparecer essa páginazinha aqui, ó, dizendo que ele está instalado adequadamente. A página do IS. Então, isso é um teste que ele está instalado.
Se você vir aqui agora na máquina que vai fazer o papel do cliente, essa aqui, a minha máquina real, e tentar o acesso àquela máquina interna, 92.168.1.200, que é onde está o servidor IS, não vai funcionar, porque não tem um NAT e nem port forward instalado, e muito menos você tem aqui um roteamento para essa rede. Se você colocar o endereço IP, o 92.168.0.202, que seria o endereço público aqui, você vai notar que também você não vai ter a tela do IS. Aqui você teve a tela do IS, mas só um instantinho, porque isso aqui está em cache. Deixa eu pegar uma guia anônima aqui, que a gente valida já já. 92.168.0.202. Na guia anônima não está recebendo informações lá do servidor IS. Por que funcionou aqui? Porque eu já tinha feito um teste anteriormente e ficou no cache do Chrome. Mas perceba que nada, você não está recebendo nada. Então agora vamos fazer isso funcionar. Vamos lá no nosso pfSense, digitar o 92.168.1.1, usuário admin, senha pfSense, senha padrão, né? Vamos aqui, ó, como sempre, como a gente está fazendo teste em laboratório, vamos em interfaces, WAN. Lá embaixo vamos deixar desmarcados esses dois botões aqui, que são esses dois checks para bloquear endereços privados para a rede interna, que entram pela WAN, tá? Pela interface WAN. Você não precisa disso. Então desmarque e salva. E não esquece de aplicar também as configurações. Vamos aqui no NAT. E agora vamos usar o NAT 1 para 1. Já usamos port forward, outbound. Agora vamos usar 1 para 1. Clicar aqui, vamos adicionar e vamos fazer o seguinte. Ó. Aqui são só, essas dois cheques são coisas para você desabilitar o NAT. Tá? Desabilitar o NAT e desabilitar esse NAT binário que você está fazendo aqui. Bom, interface de entrada vai ser o WAN mesmo. Quando o pacote entrar na interface de entrada, qual IP que eu vou colocar naquela interface? 192.168.0.202. Interno ao IP, eu quero que isso seja mandado para quem? 192.168.1.200, que é a minha máquina, o meu servidor interno. Está fazendo o papel dessa máquina aqui. Então, quando vir algo para esse IP público, vai mandar para essa máquina. Qual o destino? Eu posso fazer uma regra dizendo, eu quero que mande para essa máquina interna simplesmente quando o destino for o que eu quiser, tá? Quando for para tal IP, eu quero que mande para essa. Mas eu não vou fazer isso dessa forma. Eu quero que toda vez que vir um pacote para esse IP, seja mandado para essa máquina, independente de qual seja o destino dele. Beleza? E aqui eu vou botar NAT para o servidor de teste. Vamos salvar e aplicar. Não basta só salvar e aplicar. 192.168.0.202, se eu tentar abrir aqui da guia anônima, de novo, não vai funcionar, tá? 192.168.0.202. Se eu tentar dar um ping, também não vai funcionar de maneira adequada. Então, na verdade, não vai funcionar, né? Por quê? Porque NAT é encaminhamento. Eu preciso fazer uma regra de firewall. Então, vem aqui em firewall, regras. Na interface WAN, eu vou adicionar uma regra. Uma regra de permissão. Quando o pacote entrar pela interface WAN, o endereço IPv4, protocolo eu vou colocar qualquer um, tá? Mas aí vai depender da sua necessidade. A origem eu não estou preocupado com a origem, pode ser de qualquer origem. Mas se o destino for, vou botar aqui, ó, 192.168.0, não, aquela máquina interna, né? 1.200, que é essa máquina aqui, 192.168.1.200, eu vou permitir isso. Permite acesso ao servidor interno.
Obviamente eu posso criar alias para esse nome aqui, para não precisar ficar digitando o endereço IP. Mas a gente já viu isso nas aulas anteriores. Vamos salvar e vamos aplicar. Então aqui temos, se o pacote entra pela interface WAN e o destino é o 92.168.1.200, eu quero permitir esse pacote. Você começa a perceber que aquele ping que você estava dando para o 92.168.0.202, que é o endereço IP público, está começando a ter resposta. Quem está respondendo? O servidor. Da mesma forma, se você agora tentar aqui no Chrome o acesso ao 92.168.0.202, você tem a página do IES. Ou seja, está ocorrendo o redirecionamento da forma que queríamos. Quando vai para 202, está sendo encaminhado para 1.200. E o contrário também é verdade. Quando sai, que é um NAT 1 para 1, né, como o próprio nome diz, quando sai do 92.168.1.200 para a internet, quando passa pela interface WAN aqui, ele sai com o IP 92.168.0.202, mesmo o IP geral de NAT sendo 92.168.0.5. Vamos fazer um outro teste aqui. O teste que vamos fazer, vamos subir um outro serviço aqui. Eu baixei esse MiniWeb aqui. Só vocês botarem aí na internet, é MiniWeb. Vocês botarem no Google aí, ó, MiniWeb. MiniWeb HTTP Server. Vocês vão cair nessa telinha aqui, ó, do SourceForge. E é um pequeno servidorzinho web também, bom para fazer teste. É só fazer download dele, se quiser acompanhar. Então vocês vão receber esse arquivo, vocês vão descompactar o arquivo e vão ter essa pasta aqui. Abrindo a pasta, se você der 2 cliques no MiniWeb, ele vai instanciar, né, executar um pequeno servidor web na porta 8000. Eu fiz isso para quê? Para mostrar que eu vou lá da máquina cliente apontar para um 92.168.0.202, 92.168.0.202 e ele vai encaminhar para o 92.168.1.200. Só que eu vou apontar para essa porta aqui, ó, 8000, para a gente ver como é que a gente vai acessar esse servidorzinho. 92.168.0.202, 2.8000. Perceba que veio a página principal lá do MiniWeb, do servidorzinho web. Então, quando eu mando para 0.202, ele encaminha para a máquina interna 92.168.1.200. Pessoal, eu espero que essas aulas de NAT, de PFSense, seja útil para vocês, tá? Que vocês façam um bom proveito delas. Se você está gostando das aulas, se inscreve no canal, curte o nosso canal, compartilha com os amigos, com a família. E sucesso a todos na vida profissional pessoal. E até a próxima, com muitas outras videoaulas sobre DMZ, proxy, balanceamento de carga, VPN e muito mais. Um grande abraço.